Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém. Vamos nesse instante, mais uma vez juntos, orar, clamar ao Senhor por vitória nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades, né? Tantas coisas nós precisamos clamar ao nosso Deus. E também vamos meditar na sua palavra, ouvir a sua voz, receber os ensinamentos que Ele nos deixou através da sua palavra. E nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver os versículos de 29 a 39. Lucas 1, versículos de 29 a 39. A palavra de Deus nos diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, Pedro, estava acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitas doenças e muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Irmãos, nesse texto da palavra de Deus, nesses versículos do Evangelho de Lucas, nós encontramos 4 características do ministério de Jesus, 4 coisas que Jesus fez durante o seu ministério e que ele veio fazer. E nós começamos vendo então a cura da sogra de Pedro, né? Depois disso, Jesus então expulsa demônios, as pessoas vêm, trazem seus enfermos, trazem os endemoniados, para que Jesus então liberte aquelas pessoas. Jesus então faz isso, depois Jesus se retira para orar e dali ele continua dando sequência ao seu ministério, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E o ministério de Jesus, então, foi marcado por essas plataformas. Ele sempre teve profunda intimidade com o Pai. Ele veio do céu aqui para a terra, mas ele jamais perdeu o contato com o céu. Ele veio do Pai, mas ele nunca abriu mão da intimidade com o Pai. Toda a sua vida, ela foi conduzida por um senso da presença do Pai. E isso marcou o ministério de Jesus e deve marcar as nossas vidas. Nós devemos ter um desejo profundo de intimidade com Deus, né? A nossa vida deve ser marcada pela presença constante do Senhor Jesus nela, e nós não devemos abrir mão do privilégio que nós temos então de ter intimidade com Deus, com o nosso Pai. E, em segundo lugar, o ministério de Jesus também foi marcado por uma profunda compaixão pelos necessitados. A Bíblia diz que Jesus olhava para as pessoas e se compadecia delas, e que muitas vezes ele chorou e se lamentou pelas pessoas porque elas andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus sacrificava seu descanso para atender as multidões aflitas, para socorrer os necessitados. E as pessoas sempre tinham prioridade na agenda de Jesus. Então vamos ver essas 4 áreas do ministério de Jesus, o que ele nos ensina com isso e como elas continuam sendo importantes na nossa vida hoje. Primeira coisa, Jesus curava, né? Ele nunca esteve demasiadamente cansado para ajudar as pessoas. A necessidade delas era mais importante do que tudo e qualquer coisa que ele pudesse estar precisando, né? Ele colocava a necessidade das pessoas à frente do seu descanso, da sua necessidade de comer, da sua necessidade de dormir, porque nós temos que lembrar que ele era homem como nós e o corpo dele tinha todas essas necessidades. Mas
aqui a gente vê que ele foi à sinagoga de manhã, ensinou, libertou as pessoas e agora então ele vai à casa de Pedro para curar a sua sogra. Quando a sogra de Pedro ficou enferma, os discípulos levaram aquele problema então a Jesus. De igual modo, irmãos, nós devemos levar as nossas causas ao Senhor Jesus, porque Ele se importa com elas, porque não existe nada mais importante para Ele do que nos atender, do que estar conosco, do que as nossas necessidades. Jesus se importa com os problemas das pessoas e mais do que isso, Ele tem poder para socorrer. Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. A Bíblia nos ensina então que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque as nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. Os discípulos estavam diante de uma cura impossível, uma doença que eles nem sabiam o que era, mas eles chegaram até Jesus e disseram: Senhor, a sogra de Simão está doente. E eles contaram para Jesus e eles então confiaram nele e aí o milagre aconteceu. Porque nenhuma enfermidade, irmãos, nenhuma, nem o Covid, nem qualquer outra, nenhuma enfermidade pode resistir então ao poder de Jesus Cristo. Ele não apenas curou toda sorte de enfermidades, mas ele teve um cuidado especial com cada pessoa individualmente. Quando aqueles homens leprosos chegavam a Jesus, quando os cegos chegavam a Jesus para serem curados, quando qualquer enfermo chegava diante de Jesus para ser curado, Jesus olhava para aquela pessoa como se ela fosse única. E ele não se preocupava apenas com a cura física daquela pessoa, mas ele também procurava trazer para aquela pessoa a cura espiritual. E Jesus continua sendo o mesmo. Nós podemos chegar diante dele, apresentar as nossas enfermidades, dizer: Senhor, nós necessitamos de cura. E ele então vai nos socorrer, vai olhar para nós com carinho, com atenção, vai nos ver como pessoas únicas e importantes para ele. E então ele vai nos socorrer nas nossas necessidades. Segunda coisa que Jesus sempre fez durante o seu ministério e continua fazendo é uma obra de libertação. O povo, então, ele vinha em massa para o local onde Jesus estava. Outros eram levados até Jesus, né, quando não podiam ir sozinhos, como os escravizados por poderes malignos, endemoniados. E hoje nós devemos continuar trazendo os cativos a Jesus. Ele é o libertador dos homens. Ele é aquele que pode, então, libertar o homem do poder do diabo, dos demônios. E ele pode, então, curar as enfermidades, não só físicas, mas também mentais, emocionais, espirituais. O ministério de Jesus foi definido por ele mesmo como um ministério de libertação dos cativos e oprimidos. Está lá em Lucas 4,18, lá na profecia do profeta Isaías, lá em 61, o profeta Isaías já falava sobre Jesus, já dizia: porque eu fui então enviado para trazer cura aos enfermos, libertação aos cativos. Ele foi ungido para libertar os oprimidos do diabo na tentação. E ao mesmo tempo que ele então liberta os cativos do inimigo, ele consegue então expelir e afligir os demônios. Ele já venceu o diabo, porque ele foi tentado e ele venceu então a tentação. E agora ele pode então libertar todos aqueles que estão endemoniados. Ele pode libertar aqueles que estão sendo tentados, porque ele já venceu o diabo em todas as suas investidas e triunfou sobre ele definitivamente na cruz, despojando e expondo ao desprezo. Está lá em Colossenses 2,15 essa verdade. Jesus se manifestou, irmãos, para desfazer as obras do diabo. E ele pode desfazer todas elas, seja aqueles que estão então endemoniados, oprimidos, aqueles que estão sendo tentados pelo diabo. O poder do diabo não tem nenhuma importância diante do poder de Jesus Cristo. Aquilo que Cristo quiser, aquilo que ele tiver como propósito, ele fará. O diabo jamais será um empecilho para que Cristo faça alguma coisa ou para que ele então manifeste o seu poder. É por isso que nós devemos recorrer a ele nos momentos em que nós somos tentados, nos momentos em que nós nos sentimos oprimidos, e levar a ele então aqueles que estão cativos pelo inimigo. A terceira área do ministério de Jesus, uma coisa que Jesus sempre fazia
e que nós devemos ter como exemplo era a oração. Jesus sempre deu grande importância à oração. Ele mesmo orou, né? Quando ele foi batizado, ele orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Ele se retirava para orar quando a multidão o procurava, atrás de milagres, atrás de libertação. Ele orou antes de fazer uma pergunta importante aos discípulos e ele orou então no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz. Ele orou antes de ensinar seus discípulos a oração do Senhor. Ele orou no túmulo de Lázaro, ele orou por Pedro antes da negação, ele orou durante a instituição da ceia do Senhor, ele orou no Getsêmani, ele orou na cruz, ele orou após a ressurreição e hoje ele está orando por nós, ele está no céu, intercedendo por nós, orando por nós. Nós devemos orar com mais empenho se nós quisermos ter comunhão com o Pai. Nós devemos orar com mais fervor se nós quisermos fazer a sua obra. Trabalho sem oração é presunção. Nós devemos seguir as pegadas do nosso Mestre. Se Jesus orou tanto em todos esses momentos e em todas essas oportunidades, sendo Deus, por que nós achamos às vezes que não precisamos orar? Por que nós achamos às vezes que vamos conseguir do Senhor o que precisamos sem levar a Ele as nossas causas? Então, irmãos, nós devemos orar como Jesus orou. Nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar todo o tempo. Nós devemos orar de joelhos e clamar com fervor. Clamar, rogar, implorar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, reconhecer a sua santidade, o seu poder, reconhecer que só Ele é capaz de nos ajudar e colocar diante dele aquilo que aflige a nossa alma. É assim que nós devemos viver, em constante oração, como Jesus vivia. Por último, Jesus também esteve aqui durante o seu ministério. Ele deu muita importância e uma ênfase muito grande à pregação do Evangelho. Isso era o centro do ministério de Cristo. Ele disse aqui nesses versículos: eu vou pregar nas vizinhanças porque foi para isso que eu vim. Ele veio ao mundo para pregar, para ensinar, para proclamar libertação aos cativos. E ele então foi missionário. Ele foi enviado pelo Pai para evangelizar e salvar o mundo pecador. A pregação, então, estava no centro do seu ministério. Sua confiança na supremacia da palavra, na primazia da pregação, era a coisa mais importante que ele tinha. Ele estava no centro da agenda dos apóstolos também, pregar o evangelho. Esse também era o propósito principal dos apóstolos, porque é pela pregação que vem a fé salvadora. Não há nenhum privilégio mais elevado do que esse, de ser pregador da palavra de Deus, embaixador do céu, ministro da reconciliação, portador de boas novas. Não existe maior privilégio. Nós devemos entender isso. A pregação é o chamado de Deus para um mundo perdido se arrepender dos seus pecados. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se não houver quem pregue a palavra de Deus, jamais haverá arrependimento, porque as pessoas não vão conhecer a Cristo. E pregar a palavra de Deus é nossa responsabilidade hoje. Jesus veio, enquanto ele esteve aqui, ele pregou, e depois que ele voltou para o Pai, ele deixou então o Espírito Santo conosco, para que nós sejamos então instruídos, para que nós sejamos então capacitados para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho libertador às pessoas que estão cativas, para levar o evangelho curador às pessoas que estão enfermas, para levar o evangelho que transforma aquelas pessoas que precisam de transformação. Essa é a nossa responsabilidade. Que nós possamos entender o que Jesus fez por nós e o que ele continua fazendo. Que nós possamos entender que ele cura, que ele traz então libertação, que nós possamos orar como ele orou e que possamos pregar a sua palavra para que outras pessoas conheçam o poder do Evangelho de Cristo. Amém? Vamos, nesse instante, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ele é poderoso para nos ajudar. Ele está conosco. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, então, que nos ajude os enfermos. O pastor Humberto,
continua enfermo. Vamos estar entubado na UTI com Covid. Vamos clamar pelo pastor Humberto. Também vamos pedir pelo Micael, que precisa passar por aquela cirurgia tão difícil, mas o Senhor está no controle de tudo. Vamos orar por ele. Vamos orar por os outros irmãos e amigos que estão com Covid, né? Lutando contra essa enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia. Vamos orar pelos irmãos da nossa igreja e nossos amigos que estão enfermos, irmão Levi, que está se recuperando da dengue, que o Senhor esteja ajudando no seu restabelecimento, irmã Áurea, que o Senhor também esteja ajudando no restabelecimento dela. Também vamos continuar orando pela Regina, para que Deus abençoe, pelo irmão Feliciano. Vamos orar pelo Paulinho, vamos orar pelos nossos irmãos e amigos, aqueles que necessitam das nossas orações, famílias enlutadas. Vamos colocar todos na presença do Senhor nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, muito obrigada porque o Senhor veio trazer cura. O Senhor é o Deus a quem nós podemos recorrer, nós podemos levar as nossas dificuldades até o Senhor, porque o Senhor nos cura. O Senhor nos cura fisicamente, o Senhor nos cura emocionalmente, o Senhor nos cura espiritualmente. Ó Deus, como é maravilhoso poder contar, ó Deus, das tuas maravilhas e participar delas. Senhor, como é maravilhoso estar rendido aos teus pés, recebendo do Senhor a unção, recebendo do Senhor aquilo que nós precisamos. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor liberta. O Senhor nos liberta do poder do inimigo, nos libertou definitivamente quando nos salvou e continua nos libertando das nossas tentações, das nossas provações. O Senhor continua, ó Deus, nos libertando quando o inimigo nos oprime. Ó Deus, o Senhor continua, ó Deus, libertando as pessoas do poder do diabo. E nós te agradecemos por isso. Senhor, muito obrigada porque o Senhor orou por nós. Ó Deus, porque em diversas ocasiões o Senhor rogou ao Pai por nós. E muito obrigado porque hoje o Senhor continua sendo o nosso intercessor. Ó Deus, Senhor Jesus continua sendo o nosso mediador. O Senhor é aquele por meio de quem nós temos acesso a Deus e nós te exaltamos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos por isso. Ó Senhor, nós também queremos te agradecer porque o Senhor pregou o Evangelho. O Senhor trouxe às pessoas a mensagem de libertação. E foi por essa mensagem que foi revelada pelo Senhor Jesus que hoje nós temos acesso direto ao Pai, salvação em Cristo Jesus. Faz de nós pregadores, faz de nós intercessores. Ó Deus, faz de nós pessoas que levam a tua graça àqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, que possamos marchar adiante e que as pessoas possam ver Cristo em nós. Ó Deus, nesse instante, sabendo que o Senhor é um Deus que cura, Senhor Jesus, nós apresentamos diante do Senhor os que estão enfermos e te clamamos pela cura dessas pessoas. Ó Deus, o pastor Humberto ali naquela UTI, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Também te pedimos pelo Michael, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aquele adolescente, que o Senhor esteja colocando a tua mão de poder sobre a vida dele, trazendo cura e restauração. Também te pedimos pelo irmão Levi, pela irmã Áurea, pela Regina, pelo irmão Feliciano. Ó Deus, te pedimos pelo Rosiron, te pedimos por todos aqueles que estão enfermos. Ó Deus, aqueles que têm lutado contra o Covid, aqueles que têm lutado contra outras enfermidades. A Ana Carolina, abençoa a vida dela, ó Deus, continua restaurando a saúde e a vida dela. Senhor Jesus, nós te pedimos pela irmã Helenita também, continua com a tua mão de poder restaurando a saúde dela. Ó Deus, cada irmão idoso da nossa igreja, cada um que nesse instante precisa, ó Deus, da tua unção curadora, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que precisam de libertação, daqueles que precisam de restauração, ó Deus, emocional, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão enlutados. Abençoa a família da Valdemir, abençoa, Senhor, também a família da irmã Elcia, que o Senhor esteja dando a tua serva, ó Deus, sabedoria, a família da irmã Rose e tantas outras famílias enlutadas, tantas pessoas perderam seus entes queridos nessa pandemia.
Ó Deus, tem enfrentado momentos tão difíceis, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, vem com teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Traz restauração, poder, traz, ó Deus, consolo do Senhor. Ó Deus, nos abençoa, nos perdoa, ó Deus, porque temos falhado contra o Senhor. Ó Deus, porque muitas vezes deixamos de fazer a tua vontade, deixamos de confiar no Senhor. Senhor, nos perdoa. Perdoa, ó Deus, porque fazemos deliberadamente muitas vezes aquilo que não te agrada. Ó Deus, nós sabemos que nós somos muito incapazes e que não existe nada em nós que busque ao Senhor, ó Deus. O nosso interior é mau, é ruim, mas Senhor, tem misericórdia de nós, porque o Senhor pode nos transformar, não pelos nossos méritos, por aquilo que somos, mas pelo preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. O Senhor pode, ó Deus, nos purificar da nossa iniquidade. E é isso que nós te pedimos nesse instante, tem misericórdia de nós. Abençoa, ó Deus, os nossos amigos e familiares que ainda não te conhecem. Ó Deus, que seja um tempo de salvação. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, família do irmão Tim, família da irmã Helenita, os esposos das nossas irmãs, nossos adolescentes, crianças. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja ali naquele lugar. Tem misericórdia da tua igreja sobre a face da terra. E abençoa, Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Cada um que nos assiste nesse instante, cada família que coloca diante do Senhor um problema, seja ele financeiro, seja ele de relacionamento, seja ele enfermidade, que nesse instante o Senhor traga a solução, que o Senhor traga libertação para cada família, que o Senhor traga restauração. Nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos e te pedimos, fica conosco, abençoa a vida de cada um. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã é domingo, nós temos culto às 9 horas da manhã e às 19 horas, são presenciais, transmitidos pelo Facebook, para aqueles irmãos que não podem participar conosco. 9 horas e 19 horas, amanhã a celebração da Ceia do Senhor. E na próxima semana, a partir de segunda-feira, nós estaremos começando a nossa campanha de 31 dias de oração pelas famílias. Esse ano o tema é Filhos, Herança do Senhor. Nós vamos orar não só pelos nossos filhos, mas também por todas as famílias. Se você deseja que a sua família seja incluída nessa campanha de oração, mande aí um recadinho para mim aí no Facebook, no YouTube ou no meu WhatsApp, se você tiver, no grupo da igreja, se você fizer parte, diga, eu quero que a minha família seja incluída nessa semana de oração. As famílias da igreja já têm o nome de todas, mas se você ainda não participa conosco da igreja, deseja que a sua família seja abençoada, mande aí o nome da sua família, o sobrenome, para que nós possamos então orar por vocês. E ore conosco, participe desses momentos de oração, clame a Deus, interceda, assim como Jesus orou. Ore também pela sua família, ore pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela situação financeira da sua família, do Brasil, né? Ore pela libertação daqueles que estão oprimidos, pela salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Vamos orar juntos a partir de segunda-feira, às 20 horas, 31 dias de oração pelas nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja conosco no nome poderoso de Jesus. Amém. Restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor.
és meu